Tá sentindo isso? Parece que algo grande vai acontecer. Ah, é claro. São os recados importantes que você precisa saber. Confere aí. Ei, olha aqui pra mim, dia 21 de junho, anota essa data, a partir das 14 horas, uma só visão, um só propósito, um só coração. Hon Vision. Poderão caminhar juntos se não estiverem de acordo, é o que a Bíblia diz. E nós teremos essa imersão que será tremendo, a imersão Hon Vision. E você é o meu convidado. Principalmente você que é um líder nessa igreja, você que é um obreiro, você está convocado. Mas esse evento vai ser aberto para todo mundo gratuitamente e você pode ter certeza que essa imersão será um divisor de águas na tua vida familiar, na tua vida espiritual e também no teu ministério. Eu espero você. Corre, não perca tempo. Coloca aí na sua agenda para não se esquecer, não precisa fazer inscrição, não tem custo nenhum, mas você precisa vir porque isso vai transformar a tua vida para sempre. Hon Vision, imersão. Deus te abençoe. Jejum, propósito ou consagração? Qual a diferença? Terça-feira, às 19h30, culto de ensino. Nós vamos falar sobre esse assunto. Jejum, como jejuar? Muita gente tem dúvida. Tem gente que acha que está jejuando, mas na verdade não está. E nós vamos falar sobre esse assunto. Vem pra cá, 19h30, terça-feira. Vamos aprender junto com a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Ei, mulher, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Dia 28 e 29 de junho acontecerá o nosso retiro Encontro com Deus de Mulheres. Será um tempo precioso de grande transformação na sua vida. Uma grande experiência que eu tive com Deus foi lá na década de 90, final da década de 90, quando eu participei de um retiro chamado Encontro com Deus. E a partir daquele dia, a minha vida foi de fato transformada no Senhor, porque foi um encontro literal com o Senhor. Ali Deus revelou que eu seria pastor, ali Deus ministrou no meu coração a cura, a libertação, a restauração dos meus sonhos. E agora, todos os anos, nós temos esse retiro aqui na Igreja Remanescentes, chamado Encontro com Deus. Muitas pessoas que estão aí sentadas já foram nesse retiro e podem testificar o quão poderoso que é. E agora, chegou a sua vez, você que ainda não participou desse Encontro com Deus, nós vamos ter agora em julho, dia 5 e 6 de julho, Encontro com Deus para nós, os homens. Programe-se, só que assim, você tem que correr e fazer sua inscrição, porque esse retiro tem vagas limitadas e esgotam rapidamente pelo fato de ser somente um por ano. Então corre, faz sua inscrição e participe conosco. Deus te abençoe. Olha quem chegou com um riso no olhar. É o leãozinho Theo, pronto pra brincar. Theo acordou bem cedo, lá na floresta, escovou seus dentes e já fez sua festa. Ele ouviu o som do tamborim. É hora do culto, vem pra mim. Vem com o Theo, dar um rugido. Bate palminha e dá um sorrisinho. Segue o Theo pra igreja das crianças. Lá tem louvor, tem história e tem dança. Vem, vem, vem. Com o Theo você vai também. Eu adoro ouvir sobre Jesus. Cantar bem alto e acende a luz. Ele aprende a ser bondoso e feliz e quer levar você pra ser aprendiz. Amor, vem com o Theo dar um rugido. Bate palminha e dá um sorrisinho. Segue o Theo pra igreja das crianças. Lá tem louvor, tem história e tem dança. Vem, vem, vem. Com o Theo você vai também. Pula com o Theo, 1, 2, 3. Roda com o Theo de uma vez. Levanta as mãos lá pro céu e diz bem alto: oi, Theo. Oh, 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 oh. Oh, oh. Vem com o Theo, dar um rugido. Bate palminha e dá um sorrisinho. Segue o Theo pra igreja das crianças. Lá tem louvor, tem história e tem dança. Vem, vem, vem. Com o Theo você vai também. Sim, sim, sim. Com Jesus vamos além.
Atenção, papais! Essa é a última chamada para você levar o seu filho na Igreja da Criança, o nosso departamento infantil. Lá nós temos um espaço e pessoas preparadas para acolher e ensinar o seu filho. Então, se você ainda não levou ele, pode seguir o Theo, que ele vai te auxiliar em tudo. Tenha um bom culto e que Deus abençoe. Tchau, Theo! Deixe o Espírito Santo habitar em você. Igreja, fique de pé e louve ao Senhor com tudo que há no seu coração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sei que é de muita alegria para nós estarmos aqui nessa noite. Amém? E eu gostaria de te convidar nessa noite a fechar os seus olhos, a elevar o teu coração ao Senhor nesse momento, a já abrir os teus lábios e declarar que Ele é poderoso. Não importa como você entrou aqui nessa noite, o importante é você saber como você vai sair daqui nesta noite, amém? E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite a alegria do Senhor, a provisão do Senhor, Deus, a restauração do Senhor, salvação sobre cada família, sobre cada vida, sobre cada lar, Senhor, aqui representado. Senhor, em nome de Jesus, aonde houver tristeza, que a alegria do Senhor alcance e inunde os corações. Espírito Santo de vida, aonde houver morte rondando, que o Espírito de vida tome posse de cada coração, de cada mente nesta noite. Espírito Santo, nós declaramos liberdade neste lugar, que o Senhor encontre corações sedentos e famintos pela presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem com liberdade em nosso meio, receba como aroma suave em tuas narinas, que assim seja, Senhor, o nosso louvor a Ti, em nome de Jesus. Querido, querida, abre os teus lábios nessa noite e comece a adorar, comece a agradecer ao Senhor, pois não temos motivos para temer, pois aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele aproveitou. Aleluia, aleluia. Temer porque se eu estou guardado
Diga estou, eu estou guardado. Vamos, cante, igreja. A palavra do Senhor, ela descreve alguém que durante o seu caminho, durante a sua jornada, ele saiu semeando, porém a sua semente foi lançada com muito choro, com muito pranto. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero declarar sobre você a mesma palavra que continua nesse texto, aonde o Senhor, ele declara que todos aqueles que plantaram com choro, eles colherão, eles ceifarão, terão seus frutos com júbilo e com alegria. Aleluia, porque o Senhor não mudou e não vai mudar. E mesmo que eu chore, eu trarei à memória tudo que Ele fez. Aleluia, diga. E quando eu chorar, vou me lembrar, sim, que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha, espera, pois ainda louvarei, eu louvarei, pois ainda louvarei, eu louvarei, pois ainda louvarei, eu louvarei. Nós te louvaremos, Senhor. E o Senhor colocará nos nossos lábios um novo cântico, aonde todos saberão quem é o Deus que nós servimos, e cantaremos: quão grande é o meu Deus. Cantarei: quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos declarar isso nessa noite, que Ele é grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei: quão grande
Aleluia. Com as suas mãos para os céus ainda, que você comece a abrir o teu coração para tudo aquilo que Deus irá falar essa noite. Talvez você veio aqui para adorar ao Senhor, mas algumas pessoas talvez vieram essa noite com o coração angustiado por alguma coisa que ainda precisam resolver, ou talvez algum milagre que ainda está esperando em Deus. E eu quero dizer para você, meu querido, que Deus, Ele não tarda. Deus, Ele não faz da forma atrasada, mas Ele faz na hora certa, do jeito certo, da forma que talvez você não gostaria que fosse naquele dia, talvez você gostaria que fosse logo em seguida, mas Deus tem um jeito dele fazer, Deus tem a hora certa de ele fazer, e creia que sempre a hora de Deus vai ser a melhor hora. Se você crer nessa palavra, aplauda esse Deus maravilhoso, aplauda Ele, como Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a majestade. Aleluia, aleluia. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Antes de você sentar, vire para o seu irmão da direita, da esquerda, se você consegue chegar perto dele aí, e diga assim, ó, que bom que você veio aqui essa noite, você veio no lugar certo, aleluia. Agora sim pode sentar, fique à vontade, e abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10, esse é um versículo que talvez você conhece, mas eu gosto muito desse versículo. Eu gosto de todo o livro de 1 e 2 Coríntios, eu gosto muito. Mas aqui, 2 Coríntios 10, 9 diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Quem é que nos dá a semente? Se você tem alguma dúvida que tudo que você tem é porque Deus te entregou? Você tem alguma dúvida que tudo que você possui, não digo só financeiramente, mas a sua vida, a sua casa, o seu casamento, a sua família, tudo pertence ao Senhor? Se Ele quiser, em um estalar de dedo, Ele tira tudo de você. Ele não tira porque Ele é um Deus de amor e de misericórdia. Mas aqui fala que aquele que dá semente ao que semeia, e que dá pão àquele que come, que aumente a sementeira. E algo que eu aprendo nesse versículo, nesse texto, é que a semente não é apenas para que nós possamos comer. Claro que nós queremos comer uma boa parte da semente, mas uma parte da semente nós temos que plantar, porque Deus dá a semente ao que semeia. Senão a Bíblia dizia, ora, aquele que dá semente é aquele que come. Não, quem dá semente é aquele que semeia, vai aumentar a nossa sementeira. Deus sempre irá multiplicar aquilo que você entregar nas mãos dEle. A multiplicação acontece com a semente que nós plantamos e não com a semente que nós comemos. A parte que nós comemos é para que nós possamos ser abençoados. Agora a parte que nós plantamos é essa que nós veremos multiplicar. Talvez hoje nós vivemos uma época que nós não somos agricultores, a grande parte não trabalha com outras coisas, mas antigamente, na época aqui que foi escrito esse texto, uma grande parte das pessoas eram agricultores, então eles entendiam muito bem que eles não poderiam comer toda a semente, uma parte eles teriam que guardar para plantar, e é isso que esse texto diz, esse mesmo Deus que deu a semente para você comer e para você plantar, é Ele que vai aumentar a tua sementeira, é Ele que vai fazer você prosperar. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Toda semente que você plantar no reino de Deus, que é uma terra boa, você irá colher até 100 vezes mais de tudo aquilo que você plantar. Deus quer que você seja abençoado com a semente, mas Ele quer também que você abençoe com uma parte, e aí sim Ele irá aumentar a sementeira em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Quero convidar você a se colocar de pé também, nesse momento. Aí atrás da sua cadeira tem um envelope que você pode usar para oferta e para o dízimo, tem aqui o QR Code no telão, tanto dos dízimos e ofertas, e também para o terreno que nós compramos aqui ao lado. Você pode usar também as máquinas ao lado aqui, e eu quero orar pela sua vida, pela sua oferta, mas quero orar por você também, que está fazendo um propósito de 7 semanas, 7 quintas-feiras, aonde talvez alguns, a grande maioria já passaram de 7 semanas, porque você entendeu que muito mais que 7 semanas é viver uma vida inteira na presença de Deus, amém? E eu vou orar por você também. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer essa noite, porque nós entendemos, Pai, que nós não devemos apenas
comer todas as sementes, mas uma parte nós devemos plantar, e plantar em terra boa, que irá multiplicar, crescer e dar muitos frutos. E sempre, ó Pai, o melhor lugar que nós podemos plantar algo, o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa vida, tudo que nós temos, tudo que nós somos, é o Teu reino, Pai, porque o Teu reino não fala apenas de coisas terrenas, mas fala de coisas eternas, coisas, ó Pai amado, que nós iremos desfrutar por toda a eternidade, Pai. Por isso, em nome de Jesus, abençoa esse que está semeando, para que o Senhor possa aumentar, ó Pai, a sementeira dos Teus filhos, para que eles possam experimentar a Tua provisão e a Tua prosperidade, em nome de Jesus, Pai. Também eu oro por todo aquele que está fazendo esse propósito de 7 semanas, talvez algumas pessoas aqui angustiadas, orando e clamando por um milagre, Pai. Talvez há coisas na vida dessa pessoa que somente um milagre. Pai, em nome de Jesus, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Deus Todo-Poderoso, e nós pedimos essa noite, opera o Teu milagre, Pai. Que o Senhor venha responder a oração e o clamor dos Teus filhos, que nós possamos experimentar o Teu milagre, Pai. Se é uma libertação que precisa na casa, na família, nós repreendemos todo o espírito maligno que tem tentado oprimir essa casa, nós repreendemos toda a enfermidade, repreendemos tudo aquilo que está atrapalhando os Teus filhos de ter comunhão com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, opera o Teu milagre, Pai. Que essa noite nós venhamos sair daqui com a resposta do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. É o que nós oramos, que louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Você traga aqui a sua oferta, seu dízimo aqui na frente. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Feche seus olhos. Há uma unção, uma presença do Senhor.
Nós tivemos um culto ainda há pouco, e o Espírito Santo se manifestou fortemente nesse culto. E eu quero dizer uma coisa para você, Ele continua. Ele está aqui, Ele passeia no meio dessa igreja. E Ele está desejoso por aquele que quer adorá-lo em espírito e em verdade. O salmista diz que um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não despreza. Comece a derramar agora o seu coração diante do Senhor. Eu creio que você veio aqui nessa noite porque você entende que esse aqui é um ambiente de milagres, que aqui é o melhor lugar para se estar. Aqui a paz, aqui a alegria que não tem explicação, aqui a manifestação do poder do Senhor. Ele tem uma chave nas mãos, e essa chave não há porta que Ele não consiga abrir. A palavra de Deus diz que a porta que Ele abre ninguém fecha, a porta que Ele fecha ninguém abre. Pai, eu oro, Senhor, pela Tua igreja, pelo Teu povo, Deus. Senhor, a Tua presença, Senhor, ela é forte, ela é palpável. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, ó Deus, por nós podermos estar aqui, Senhor, como igreja, Senhor, ó Deus, para declarar o Teu nome, dizer o quanto o Senhor é importante para nós, o quanto nós Te desejamos, o quanto nós Te amamos. Ó Jesus, sem Ti, Senhor, nós nada somos. Nós não podemos, Senhor, mover uma palha, Senhor, ó Deus, se não for pela Tua vontade, se não for pelo Teu querer, Pai. Senhor, essa é Tua igreja, Senhor, esse é Teu povo, meu Deus. Senhor, quebrando o coração de pedra, Senhor, nessa noite, ó Pai. Ó Deus, aquele que está, Senhor, angustiado, preocupado, entristecido, meu Deus. Senhor, vem com o Teu Espírito, agora nós Te pedimos, ó Deus. Traz, Senhor, paz, traz, Senhor, alegria, meu Pai. Senhor, aquele que está em casa, meu Deus, Senhor, que gostaria de poder estar aqui, mas não pôde, meu Pai, ó Deus, porque uma enfermidade, Senhor, impediu que ela, Senhor, estivesse aqui. Ó Deus, traz cura, Senhor, na vida dessa pessoa agora, meu Pai. Ó Deus, vai lá no hospital, meu Pai, naquele leito de enfermidade, meu Deus. Ó Senhor, e traz cura agora, meu Pai. Traz restauração agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós Te pedimos, faz, Senhor, a Tua vontade, faz, Senhor, o Teu querer. Tu és a razão, Tu és o motivo da nossa existência, Pai. Oh Senhor, a Tua palavra diz, ó Deus, que a Tua misericórdia se renova todas as manhãs. E esse é o fato, Senhor, de nós não sermos consumidos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse culto, meu Pai. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado pela Tua igreja, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos desse força, meu Pai, para erguermos as nossas mãos e dizer: Tu és santo, Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor, Tu és o Rei dos Reis. Aleluia! Celebre ao Senhor, glorifique a Ele com as suas palmas. Levante suas mãos, repete comigo assim: Pai, muito obrigado por eu poder estar aqui nessa noite. Em nome de Jesus, abre o meu coração, abre o meu entendimento, ó Deus, para receber tudo aquilo que o Senhor quer ministrar sobre a minha vida. Pai, em nome de Jesus, vem e manifesta o Teu poder. Amém. Amém. Cumprimente seu irmão que está ali do lado. Olha para a cara dele, vê se ele está feliz. Pergunta para ele: você está feliz, meu irmão? Você está feliz? Amém. Jesus está feliz com você? Pergunta para ele aí. Pergunta se Jesus está feliz com ele. Amém. É importante isso. Você pode sentar, por favor. Eu já estou sem voz, estou um pouquinho gripado, mas você vai me ajudar a pregar, não vai? Amém? Pelo menos um vai. Você vai me ajudar a pregar, não vai? Amém, glória a Deus, aumentou para 6. Você vai me ajudar a pregar, não vai?
Glória a Deus. Tem uns que não querem mesmo, amém. Eu te respeito, não tem problema. Eu creio que Deus tem grandes coisas para entregar para mim e para você ainda nessa noite. Há uma unção nessa noite sobre a igreja. E é uma unção de restauração. É uma unção de cura. É uma unção de transformação. Você crê nisso? Livro de 1 Reis, capítulo 7. Eu quero ler os versículos 4 e 5. 1 Reis 7, versículos 4 e 5. Diz assim: e havia janelas em 3 ordens. Havia o que, igreja? E as janelas eram uma sobre a outra, e todas as janelas eram largas para fora. E toda a porta tinha uma moldura de madeira, e as portas eram em 3 ordens. O que é janela? O que é janela? O que você sabe sobre janelas? Janelas é aquele negocinho mesmo que você coloca no meio da parede lá, para abrir, para ter vista para a rua, né? Se existe algo que há no nosso dia a dia, são janelas. Todos os dias da nossa vida nós usamos janela para alguma coisa. Você provavelmente hoje abriu uma janela, não é verdade? Quando você viu a chuva, você provavelmente fechou com medo da água entrar dentro da casa, não sabe qual é a chuva que vem. Ou talvez mais cedo você abriu para que entrasse um vento, arejasse a sua casa, né? Ou para que o sol viesse e brilhasse dentro da sua casa, apesar que aqui na nossa região estava meio nublado hoje, não houve muito sol. Resumindo, janelas é algo comum nas nossas vidas, é ou não é? Principalmente se ela estiver num local privilegiado, nós temos a opção de verem vistas maravilhosas através da janela, né? Alguns usam a janela para outras coisas, por exemplo, para ficar lá, o que esse vizinho está aprontando? Ai, ai, né? Eu tenho uns gatos em casa, pensa nos gatos fofoqueiros, eles escutam o barulho e já vão na janela, parece alguns de nós aí. Então as janelas, elas podem trazer vistas boas, elas podem trazer coisas boas e também podem trazer coisas ruins. Janela na Bíblia, ela pode representar proteção e ela também pode representar vulnerabilidade, né? Ela pode representar perigo também. E o que essas janelas podem nos ensinar na nossa vida espiritual? Deus, Ele soprou no meu ouvido essa palavra, janelas. E já faz algum tempo que Ele soprou essa palavra no meu ouvido, num culto. Eu não lembro se foi aqui ou em outro lugar onde eu estava assistindo. E eu anotei na minha agenda essa palavra, quando Deus soprou no meu ouvido, janela. E Deus, Ele me constrangeu a buscar sobre isso. Só que eu não fui muito obediente. Aí essa semana, ontem mais precisamente, meu pastor chegou para mim e falou: você vai pregar amanhã. E o Espírito Santo falou na hora: janela. Eu falei: eita, agora pegou. E aí eu comecei a ficar pensando nesse assunto, janela. O que Deus quer falar sobre esse tema? Eu fiquei pensando, fiquei questionando. Me veio na cabeça Malaquias capítulo 3, versículo 10, que diz para nós fazermos prova de Deus, que Ele abriria as janelas dos céus e Ele derramaria bênção sobre nós. Eu podia ter ouvido o amém. Ele derramaria bênção sobre nós. E eu fiquei meditando nisso ali. Então eu comecei a perguntar para Deus, falei: Deus, o que o Senhor quer falar sobre isso? E Deus falou comigo num momento que eu estava dirigindo, saí na hora do meu almoço, estava no meu gabinete, falei: vou lá pegar uma marmita, eu não vou para casa, eu vou comer aqui mesmo. Fui lá para buscar uma marmita e nesse período que eu fui dirigindo, eu comecei a conversar com Deus, comecei a falar com Ele, falei: Deus, janela, mas janela é algo, Deus, que a gente não entra por ela. A tua palavra diz que quem pula a janela ali é ladrão, é salteador. E Deus, então, Ele começou a falar comigo e Ele perguntou: quem que pode abrir a janela? Ele perguntou para mim.
E eu respondi: só abre quem está dentro da casa. Só abre quem está dentro da casa. E Deus me disse: só pode abrir a janela quem entra pela porta. E essa é a mensagem. Só pode abrir a janela quem entra pela porta. A partir daí o meu coração começou a se incendiar. A partir daí meu coração começou a pegar fogo. Tem as duas meninas que trabalham com a gente, a pastora Manuela e a Ana Raquel. Elas estavam lá quando eu voltei, eu até comentei com elas, eu falei assim: meu coração está queimando, porque eu conversei com Deus sobre janela, e eu falei, não consegui nem segurar, até falei para elas. Deus, Ele falou claramente comigo, e eu não tenho dúvidas do que Deus quer fazer na nossa vida, através dessa palavra, através dessa janela. A Bíblia fala muito sobre janela. Eu poderia passar a noite inteira aqui falando sobre janelas, sobre versículos, sobre passagens que falam sobre janela, mas eu separei somente algumas, e se o tempo deixar, eu vou falar todas elas. E são janelas que a gente enfrenta, são janelas que se abrem, são janelas que nós permitimos que aconteçam na nossa vida. E uma das janelas é a janela de Mical. Mical, a passagem com ela, falam duas janelas acontecem, tem 2 episódios de janela com a Mical. Em 1 Samuel capítulo 19, vai orando aí para minha voz chegar até o final. Em 1 Samuel capítulo 19, versículo 12, diz assim: aí ela desceu Davi por uma janela, e ele correu e escapou. Davi estava sendo perseguido. Perseguido por quem? Pelo seu sogro, que nada mais nada menos era o rei da época. Davi sendo perseguido por ele. Saul pouco antes tentou matar o seu genro, tentou matar ele, pegou uma lança e jogou contra ele, e ele se esquivou e fugiu. Então Davi foi para casa, e Davi, quando chegou em casa, depois vem a sua esposa, que escutou que o seu pai estava tramando vir matá-lo. Então, como uma pessoa que guarda o seu marido, como uma pessoa que protege o seu marido, como uma pessoa que não expõe o seu marido, eu podia ter escutado um amém. Ela procura o seu marido, e ela diz para ele: olha, meu pai quer te matar. Então, ela pega, coloca ele num cesto e desce ele pela janela. Ela arrisca a sua própria vida para que seu marido fosse protegido. Isso nos ensina sobre a importância de ser leal a quem nós amamos. Isso nos ensina que mesmo em tempos difíceis, nós precisamos ser leais. Mas tem um segundo episódio, e está lá em 2 Samuel 6,16, que diz assim: quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando, e louvou ao Senhor, em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele profundo desprezo. Mical olha pela janela, Mical vê o seu marido pulando e saltando, glorificando a Deus. E você sabe por que ele pulava e saltava naquele momento? Porque Israel estava sem a presença de Deus, e ele se tornou rei. Agora ele é o rei daquela nação. Antes era o Saul naquele episódio, mas agora ele é o rei. E ele entende que o seu reinado não pode começar sem a presença de Deus. Então ele vai lá, ele traz a arca, ele traz a presença de Deus para o meio do povo. E Davi, assim como eu e você, quando está diante de Deus, não consegue se conter. Ele começa a pular, ele começa a saltar, ele começa a gritar. Ele começa a glorificar o nome de Deus. E aí Mical, como muitos fazem, mais ou menos assim: ei, pastor, para que gritar? Deus não é surdo, pastor.
Para que ficar fazendo esse barulho, esse som alto? Para que essa guitarra desse jeito, meu irmão? Para que isso? Para que ficar falando essas coisas aí que eu não entendo nada, essas línguas aí? O que é isso? Está falando em que ali? O que é isso aí? Que negócio é esse aí? Para que ficar batendo palma? Meu Deus, aquele irmão parece que é fora da casinha, aí fica só pulando, né? De vez em quando dá uma girada. Eita, como é bom! Como é maravilhoso! A presença de Deus, ela é fabulosa. Pastor, mas o emocionalismo não traz a presença de Deus. Mas a presença de Deus traz emoção. A presença de Deus traz cura. A presença de Deus traz alegria. A presença de Deus faz o coração transbordar. A presença de Deus faz eu ter vontade de correr. A presença de Deus faz eu ter vontade de pular. A presença de Deus faz eu ter vontade de gritar. A presença de Deus, ela me tira da casinha, ela me deixa fora. E eu não estou nem aí se você gosta ou se você não gosta. Eu vou extravagar, eu vou glorificar, eu vou exaltar, eu vou dizer: Tu és o meu Deus. E se o meu grito te assustar, meu irmão, grita junto. Sinta essa presença. Sinta isso que eu estou sentindo aqui agora. Essa chama que acende, que fez Davi nem ligar para se ele estava com roupa íntima por baixo, se não estava. Ele queria era pular, ele queria era dançar, ele queria era glorificar a esse Deus. E é assim que nós temos que fazer. Quando a presença de Deus ela é manifesta, quando a presença de Deus está sobre as nossas vidas, não importa o que vão falar, não importa o que vão gritar, não importa o que vão dizer, só Deus sabe da onde Ele te tirou. Mical desprezou Davi por adorar a Deus. E esse desprezo custou muito caro para ela. Deus deixou ela estéril. Jeremias, no capítulo 9, o versículo 21, diz que a morte entra pela janela. O que entra pela janela? Você já passou, você já esteve em casa, num dia de calor, sem ar-condicionado, o ventilador só sai ar quente. Aí você abre a janela, o que entra? Entra barata, pernilongo, entra tudo que você pode imaginar, só não entra vento. Não é verdade? A Bíblia diz que o ladrão, o salteador, ele vem pela janela. Ele entra, mas aquilo que sai pela janela é só quem está lá dentro para poder abrir, para poder tirar lá para fora. Deus, Ele fala que Ele vai abrir as janelas dos céus. Ele vai derramar bênção sobre as nossas vidas. Quando nós estamos na presença de Deus, meu irmão, o céu se manifesta e janelas começam a se abrir. Deus fala que Ele abre as comportas dos céus. Ele abre, Ele derruba o céu de bronze. Ele faz janelas vir sobre as nossas vidas, mas são janelas de bênção. Sai da janela da Mical. A janela da Mical ali é a janela da murmuração. É por isso que muitos de nós, quando chega num culto como esse, vê o Espírito sendo derramado aqui, vê o Espírito sendo derramado aqui, mas aqui não vem nada. Por quê? Porque está mais preocupado com aquele irmão que ele está pulando, ele está sacudindo, ele está gritando, ele está dando glória a Deus, e você, para que isso? Meu irmão, não perca o que o Espírito Santo tem para te dar nessa noite. Meu Deus, esse relógio aí está errado, tá não? Segundo ponto, a janela de Noé. São as janelas da oportunidade. Gênesis 8:6. E aconteceu que ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que fizera. Após 40 dias de chuva intensa, quando passa tudo, Noé finalmente ele abre a janela. E num momento, ele vê algo extraordinário.
momento de esperança, momento de renovação. Depois de um caos, depois de uma destruição, então na segunda vez que ele solta uma pomba, aquela pomba vai, ela voa e ela volta com um ramo de oliveira em sua boca. A janela aqui, ela representa uma nova oportunidade, ela representa um novo recomeço. Após uma crise, após uma destruição, porque a terra havia sido destruída, a terra havia sido devastada, mas o que ninguém percebe era a importância daquele ramo que havia na boca daquela pomba. Aquela oliveira, ela representava algo extraordinário. Nós precisamos estar atentos às evidências que o Senhor tem nos mostrado. Você sabe quanto tempo leva para crescer uma oliveira? Alguém aqui sabe? Eu pesquisei, de 3 a 5 anos, e eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite, que essa palavra, ela gruda no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família, porque aquilo que era para levar 3 anos, aquilo que era para levar 5 anos, aquilo que era para levar 10 anos, eu quero liberar sobre a tua vida, não vai levar. Deus já enviou, Deus já entregou, ela já entregou. A pomba representa o Espírito Santo, a pomba representa a presença de Deus. O ramo de oliveira está na boca dele, e ele está trazendo essa oliveira sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Aleluia! Deus nos dá janelas de oportunidade, mesmo após em períodos difíceis. Outra janela de oportunidade, a janela de Eliseu, 2 Reis, capítulo 13, versículo 17. E disse: abre a tua janela para o oriente. E ele a abriu. Então disse: lança a flecha. E ele a lançou. E disse: a flecha da salvação do Senhor é a flecha da salvação contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumirem. Abrir a janela para o oriente é a disposição de olhar para o futuro, é a disposição de olhar para aquilo que Deus está preparado. Isso fala de fé. Isso fala de fé. E o que é a fé, igreja? Vai lá em Hebreus 11, 6, e você vai saber o que é a fé. Dizemos que temos fé, mas na hora da dificuldade, não conseguimos caminhar em fé. Isso é um convite para nós estar abertos a possibilidades que Deus oferece sobre as nossas vidas. Precisamos nos lembrar da importância das instruções que Deus tem nos dado. Se Deus mandou lançar a flecha, lance. Aquilo que está nas suas mãos, Deus vai usar para te dar a vitória. Que foi o que esse flecheiro usou, que esse rei usou? Eliseu chegando pergunta para aquele rei: ô rei, o que você tem aí com você? Um arco e uma flecha. Aí ele diz: abre o quê? A janela. Então ele diz: agora lança a flecha. Quais são as flechas que você tem para lançar? A janela está aberta, meu irmão. Deus abriu a janela sobre a tua vida, e você está com o arco e está com a flecha. Deus te deu na mão, você já tem o que você precisa. Agora o que você precisa é olhar para o futuro e lançar. Ou seja, tem uma flecha para ser lançada. Qual é essa flecha? É um sonho? É um projeto? É o teu dom, o teu talento? Não sei qual é essa flecha, mas lança ela. A janela de Raabe significa a janela da proteção. Eis que quando nós, Josué 2,18, perdão. Eis que quando nós formos, tu atarás este cordão de fio de escarlate. A janela pela qual nos fizesse descer, e reunirás
em tua casa a teu pai e a tua mãe e aos teus irmãos e toda a tua casa. O cordão de fio de escarlate, ele representa a salvação, ele representa o sangue de Cristo. Aonde? Dentro da sua casa, dentro da sua família, no meio dos teus. O texto é bem claro: reúne o teu pai, reúne a tua mãe, reúne os teus irmãos, reúne todas as tuas casas, porque hoje o Senhor, ele está trazendo salvação para dentro da tua casa. Aleluia, você podia se alegrar com isso. Nossa fé, ela pode se tornar uma janela de proteção, não só para nós, mas para toda a nossa casa, para toda a nossa família. Sabe aquele teu parente que você diz, esse não tem jeito? O Senhor está te dizendo hoje, esse tem jeito, esse tem jeito. Sabe aquele teu parente que está mergulhado no vício? O Senhor vai libertar, Ele já está libertando. Sabe aquele teu parente que está preso em muitas situações, vícios, doenças, prisão literal, prostituição, tantas prisões, que quando nós olhamos, parece que não tem jeito. O Espírito Santo hoje está trazendo essa mudança sobre essa vida, sobre essa casa. Hoje é noite de cura, hoje é noite de restauração, hoje é noite de casamentos restaurados, hoje é noite de famílias restauradas, hoje é noite de, meu Deus, de causas na justiça, que Deus está batendo o martelo. E a última janela que eu quero falar para nós encerrarmos, a janela de Daniel. Daniel 6:10. E quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e abrindo o que, igreja? As janelas da sua câmara ou da casa, que estavam voltadas para onde? 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. A oração é uma janela que nos conecta com Deus. Através dela nós somos conectados. Daniel, ele ensina algo precioso e poderoso aqui. Há um decreto sobre a vida dele, que qualquer pessoa que orasse iria ser jogado na cova dos leões. Você sabe o que ele fez? Ele foi para a casa dele, e a Bíblia diz, ela é bem clara, ele fez o quê? Ele abriu a janela. Eu não estou nem aí, meu irmão, eu não estou nem aí para o que falam ou que deixam de falar. Eu vim aqui para adorar, eu vim aqui para orar, eu vim aqui para declarar que Ele é o meu Deus, e não importa o que estão falando, não importa o que estão dizendo, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar seguindo, eu vou continuar avançando. Daniel, ele abriu a janela, ele começou a orar, e a Bíblia diz que ele orava em direção a Jerusalém. Você sabe o que Jerusalém significa? Jerusalém significa presença, significa a igreja, significa Deus na vida dele. Ou seja, ele estava em direção a Deus. Não importa que os outros estavam olhando para ele, ele quis olhar para Deus. Deus é o meu guarda, Deus é o meu guia. Meu Deus do céu, de onde me virá o meu socorro? O Senhor diz, o meu socorro, ele vem do Senhor. O meu socorro vem da palavra que transforma. O meu socorro vem daquele que muda a história. O meu socorro vem daquele que pode todas as coisas. Fique de pé, por favor. Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, diz assim: eis que eu estou à porta. Quem está na porta? Quem está na porta, igreja? Fala bem alto, quem está na porta? E ele faz o quê?
povo da mesa fica doido quando eu faço isso, né? Enlouquece, eu sei. O teu coração está sentindo a batida dele. Ora lá, baxerebe, canta lá, manas. O Senhor está batendo na porta do teu coração. E Ele diz assim: eu estou na porta e eu estou batendo. Deixa eu doido. Estou batendo. Se você abrir, eu vou entrar. Eu vou entrar, o Senhor quer entrar dentro do teu coração, dentro da tua casa, dentro da tua família. E você sabe o que Ele vai fazer quando Ele entrar? Ele vai abrir a janela. O problema é que nós queremos convidar Jesus para entrar, mas não queremos dar liberdade para Ele transformar. Não queremos dar liberdade para Ele tirar a sujeira debaixo do tapete. Não queremos dar liberdade para Ele tirar o sofá e mudar de lugar. Porque é confortável. Para que mudança? Mudança incomoda. Mudança constrange. Mudança dá trabalho. Há um convite para você nessa noite. Abra a porta do teu coração e deixe o Senhor manifestar o seu poder. Feche os seus olhos. Comece a abrir o teu coração nesse momento. Comece a abrir o teu coração. Comece a dizer: Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Meu coração está aqui, eu abro ele. Muda, Senhor, o que tem que mudar. Tira do lugar o que tem que ser tirado. Porque eu quero viver, Senhor, um tempo de janelas abertas. Que se abra o céu, o teu Meu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Oh, aleluia. Que os céus Fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, é dele, é dele, é dele, é dele, é dele. A nossa fé e esperança estão em Deus. Aleluia. Pai, eu oro, Senhor, pela tua igreja. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua graça que nos liberta, pela tua graça que nos salva. Senhor, às vezes é tão difícil, Pai, tomar uma decisão, uma postura, Pai, ó Deus, de mudar o rumo e o sentido da nossa vida, ó Deus, e deixar que o Senhor governe tudo, Pai. Senhor, tira, Senhor, do lugar aquilo que precisa ser tirado. Deus, aquilo que está escondido, Pai, arranca fora agora. Ó Deus, eu não quero mais ser levado, Senhor, pelos meus desejos. Eu não quero mais ser levado pela minha vontade. Eu quero ser levado pela tua vontade, Pai. Eu quero ser conduzido pelo teu querer, Senhor. Ó Deus, que as tuas mãos, Senhor, estejam sobre nós, ó Pai, sobre esta igreja, sobre este povo, sobre aquele que está no seu lar assistindo, Senhor, este culto, ó Pai. Ó Deus, e não pôde estar aqui, Deus, mas que o Senhor manifeste cura agora, Senhor, naquela pessoa. Ó Deus, traz cura, Senhor, para aquele que entrou enfermo aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, obrigado pela tua salvação, Pai. Ó Deus, nós abrimos o nosso coração e te convidamos, entra, Espírito Santo, entra e faz morada dentro de nós, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos a entender
aquilo que não entendemos. Ajuda-nos a mudar aquilo que precisa ser mudado. Oh Deus, a partir de hoje, Senhor, nos comprometemos, ó Pai, a viver em fidelidade, a viver em integridade, meu Pai. Ó Deus, conforme a Tua palavra nos instrui e nos ensina. Tu és o nosso Deus, e nas Tuas mãos, Senhor, depositamos, ó Pai, as nossas vidas, pois elas não são mais nossas, agora elas são Tuas e sempre foram, Pai. Deus, que essa igreja, meu Pai, venha viver o maior avivamento, Senhor, da história dela, Pai. Ó Deus, que as casas dos seus servos, ó Pai, venham viver o maior avivamento, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor pode liberar sobre a vida deles, que haja restauração dentro das casas, que haja renovo dentro das casas, Pai. Ó Deus, e que aonde, Senhor, estivermos, ó Deus, a Tua presença transborde. Senhor, não é o quanto nós temos de Ti, Pai, é quanto o Senhor tem de nós, ó Deus. Ó Deus, que possamos mergulhar nos Teus rios e viver em níveis mais profundos de relacionamento e intimidade contigo, ó Pai. Ó Deus, enche-nos, Senhor, e nos cobre, ó Deus, com a Tua presença, no nome de Jesus. E você diz comigo, amém. Dê uma salva de palmas, celebre ao Senhor, glorifique o nome dEle, aleluia. Você foi abençoado? Amém. Senta por um minuto, por favor. Sábado agora nós temos o On Vision. O que é o On Vision? O On Vision vai ser uma imersão, uma palavra, uma unção que vai vir sobre a tua vida, daquilo que nós recebemos há algum tempo atrás. Esse tempo atrás nós estivemos no CAP, em Balneário Camboriú, e o que Deus fez lá foi muito tremendo, foi algo maravilhoso, de verdade. E a unção, ela se apegou nos pastores, nos líderes que estiveram lá e veio para cá. Para você ter uma ideia, a última reunião que eu tive foi logo após o CAP, que eu tive com o Ministério de Consolidação, que é esse pessoal de amarelo ali. É só perguntar para eles o que nós vivemos naquele dia. Foi uma coisa extraordinária. Minha esposa estava com uma enfermidade de mais de 10 anos, e ela foi curada. Ela foi curada pela unção que havia lá do Espírito Santo, a presença de Deus, que havia naquele lugar. E nesse sábado agora, essa unção, ela vai ser liberada sobre esta igreja. Quem é líder, quem é servo, está convocado. Não está convidado, está convocado a estar aqui. E você que não é líder, ainda não é servo, está convidado a fazer parte disso. Então vem para cá às 14 horas, amém? Domingo 17 e 19 horas, nós teremos a culto de celebração. Também temos o culto de ensino, dia 24. Dia 24 nós vamos ter o culto de ensino. Quem costuma jejuar aqui? Olha só, gente, pouca gente. Isso é assustador, tá, gente? O jejum ele é algo necessário para as nossas vidas. O jejum não é algo opcional. Você quer viver um romper de Deus na tua vida? Você quer viver algo diferente na tua vida? Então você tem que ter uma vida de jejum. E tem gente que jejua e nem sabe jejuar. Acha que está jejuando e na verdade não está. E nós vamos falar sobre isso no culto de ensino. Jejum, propósito e consagração. Qual a diferença? Vem para cá terça-feira e vamos aprender juntos sobre isso. E também essa semana nós teremos um intensivo de oração. Ah, pastor, mas vai ter terça-feira o culto de ensino e o intensivo de oração. É às 22 horas. Isso é só para crente de verdade. É só para quem quer viver céus abertos de verdade. Tem alguém aqui que quer viver céus abertos? Amém. Então aqui, agora é a tua oportunidade. A oração é uma chave. A oração é o que nos conecta. Nós vamos passar aqui de segunda a sexta-feira, todos os dias às 22 horas. Nós estaremos aqui nesse intensivo de oração. E também um encontro com Deus. Dia 28 e 29, as mulheres, ainda há vagas. Não perca, já é lá, já está aqui, ó. Mais uma semana já é o encontro. E na outra semana, no dia 5 e dia 6, o encontro com Deus dos homens. Eu vou dizer uma coisa para você. O encontro com Deus, ele é transformador.
Ah, pastor, eu não preciso ir num retiro para ter um encontro. Tudo bem, eu te respeito. Mas se você for e disser que não valeu a pena, eu te devolvo o dinheiro que você investiu. Porque vale a pena. Eu nunca conheci ninguém que se arrependeu de ter ido lá. A primeira vez que eu fui, eu falei que eu nunca mais ia deixar de ir. Eu não tenho deixado. Todo encontro eu estou lá trabalhando. E Deus tem feito grandes coisas. Quem já foi para o encontro aí? E encontro é o quê? É só o que a gente pode dizer. Amém? Fique de pé, por favor. Quem está aqui pela primeira vez? Quero te conhecer. Levanta as mãos aí, quero te conhecer. Quem está aqui hoje? Sejam bem-vindos. Alguém mais aqui? Aqui, alguém pela primeira vez? Amém. Seja bem-vindo, jovem. Quero dizer uma coisa para vocês. Quem vem aqui a primeira vez recebe 2 presentes. O primeiro é esse aqui, ó. Que não é somente uma igreja, mas uma família que te recebe de braços abertos. Amém? O segundo presente, ele é físico e literal. Aqui à minha direita está a Nilva, ali com o colete amarelo. À sua esquerda. Depois você vai lá, na hora que eu vou orar por você, abençoar a sua vida. Em seguida você vai lá bem rapidinho e pega o seu presente lá com ela, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que transforma, que liberta, que cura, que restaura, Pai. Muito obrigado pela Tua presença, Senhor, que nessa noite, como sempre, meu Pai, ela é palpável, é sentida, é extraordinária, Deus. Senhor, que ela se apegue cada dia mais em nós, ó Pai. Leva, Senhor, a Tua igreja em segurança. Leva, Senhor, a Tua igreja, Senhor, para os seus lares, para os seus destinos, ó Pai. Ó Deus, que este ainda seja um resto de semana, meu Deus. Ó Deus, cheio da Tua unção e da Tua graça, meu Pai. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça. Você diz comigo? Amém. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz e até o próximo culto, se Deus quiser.